A Igreja Católica, na sua sabedoria milenar, presenteia-nos com um tesouro incalculável, os dogmas da fé. Estes dogmas são como faróis que iluminam nosso caminho, especialmente em tempos de dúvida e incerteza. Estes pilares inabaláveis sustentam a estrutura da nossa crença, guiando-nos na jornada espiritual. Eles são a base sobre a qual construímos nossa fé e nossa relação com Deus. Os dogmas são verdades reveladas por Deus, transmitidas pela sagrada tradição e definidas pela Igreja. Eles não são meras opiniões ou interpretações, mas sim verdades absolutas que nos foram confiadas. Abraçá-las com o coração aberto é essencial para a nossa salvação. A aceitação dos dogmas é um ato de fé e humildade, reconhecendo a sabedoria divina acima da nossa compreensão limitada. Entre esses dogmas, encontramos a crença nos anjos, seres celestiais que desempenham um papel fundamental na história da salvação. Eles são mensageiros de Deus, enviados para nos guiar e proteger. A Sagrada Escritura, repleta de relatos sobre a ação dos anjos na vida dos homens, confirma essa verdade. Desde os tempos antigos, os anjos têm sido uma presença constante e reconfortante. Desde o Antigo Testamento, com a história de Abraão e a escada para o céu, até os profetas que receberam visões angelicais, até o Novo Testamento, com a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, os anjos se fazem presentes. Eles são testemunhas e participantes dos grandes eventos da nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica, fonte segura da doutrina cristã, dedica um capítulo inteiro aos anjos, confirmando a sua existência e importância. Este documento é um guia essencial para entender a profundidade e a riqueza da nossa fé. O Concílio de Latrão IV, em 1215, definiu dogmaticamente a criação dos anjos por Deus, afirmando que são seres espirituais, superiores aos homens. Esta definição foi um marco na história da Igreja. Essa declaração reforça a necessidade de reconhecermos a presença constante dessas criaturas celestes em nossas vidas. Eles estão sempre ao nosso lado, mesmo que não os vejamos. A crença nos anjos não é uma mera fantasia ou superstição. É uma verdade profunda que nos conecta ao mundo espiritual e nos lembra da proximidade de Deus. É um dogma de fé, sustentado pela Sagrada Escritura, pela tradição da Igreja e pelo magistério eclesiástico. A Igreja, em sua sabedoria, nos oferece esses ensinamentos para fortalecer nossa fé. É um convite à admiração e à gratidão pela grandeza da criação divina, que se manifesta em toda a sua plenitude na beleza e no poder dos anjos. Que possamos sempre reconhecer e agradecer por essa presença celestial em nossas vidas. Os anjos, seres de pura luz e esplendor, habitam a dimensão espiritual, um reino inacessível aos nossos sentidos físicos. Criados por Deus antes do tempo e do espaço, os anjos transcendem as limitações do mundo material, desfrutando de uma existência eterna e gloriosa. A sua natureza puramente espiritual torna-os invisíveis aos nossos olhos, mas não menos reais. Dotados de inteligência e vontade superiores à humana, os anjos contemplam a face de Deus em constante adoração. A sua proximidade com o Criador torna-os mensageiros divinos, transmitindo a vontade de Deus aos homens. A Bíblia revela-nos a beleza e o poder dos anjos, descrevendo-os como seres alados, revestidos de luz e majestade. A tradição cristã atribui aos anjos a missão de proteger e guiar a humanidade. São os nossos intercessores junto a Deus, levando as nossas preces e súplicas ao trono celestial. A sua presença inspira-nos a buscar a santidade, a combater o mal e a trilhar o caminho da virtude. Os anjos, na sua pureza e perfeição, recordam-nos a grandeza da criação divina. A sua existência convida-nos a elevar os nossos pensamentos e aspirações para o alto, buscando a comunhão com Deus e a vida eterna. Conhecer e amar os anjos é aprofundar a nossa fé e fortalecer a nossa esperança na vitória do bem sobre o mal.
As páginas da Sagrada Escritura estão repletas de relatos inspiradores sobre a intervenção divina na história da humanidade. Desde os tempos antigos até os eventos mais recentes, os anjos têm sido figuras centrais em muitas dessas histórias. E, em muitos desses momentos cruciais, os anjos desempenham um papel fundamental como mensageiros de Deus, transmitindo a sua vontade e guiando os seus escolhidos. Eles aparecem em momentos de grande necessidade, trazendo conforto, orientação e proteção. No Antigo Testamento, encontramos anjos guiando o povo de Israel pelo deserto, protegendo profetas como Elias e anunciando a vinda do Messias. Eles são vistos como guardiões e guias, sempre presentes para assegurar que o plano divino seja cumprido. O anjo Gabriel aparece a Daniel, revelando os mistérios do futuro e confortando-o com a promessa da vinda do reino de Deus. Esta aparição é um dos muitos exemplos de como os anjos trazem mensagens de esperança e revelação. A história de Tobias, guiado e protegido pelo arcanjo Rafael, mostra-nos a fidelidade e o poder dos anjos. Rafael não só guia Tobias em sua jornada, mas também cura seu pai, demonstrando o cuidado e a compaixão dos anjos. No Novo Testamento, a presença angelical intensifica-se, acompanhando cada passo da encarnação do Filho de Deus. Desde o anúncio de seu nascimento até sua ascensão, os anjos estão sempre presentes, testemunhando e participando desses eventos sagrados. O arcanjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela será a mãe do Salvador. Este momento, conhecido como a Anunciação, é um dos eventos mais significativos da história cristã, marcando o início da encarnação. Anjos gloriosos celebram o nascimento de Jesus, proclamando a boa nova aos pastores. Eles cantam hinos de louvor e anunciam a chegada do Salvador, enchendo o céu com sua alegria celestial. Durante a vida pública de Jesus, os anjos servem-no e fortalecem-no e, após a ressurreição, anunciam a sua vitória sobre a morte. Eles estão presentes em momentos cruciais, como a tentação no deserto e o jardim do Getsêmani, oferecendo apoio e consolo. Os Atos dos Apóstolos relatam a ação dos anjos libertando Pedro da prisão e guiando os primeiros cristãos na difusão do Evangelho. Eles continuam a desempenhar um papel vital na proteção e orientação dos seguidores de Cristo. A revelação de João transporta-nos para o final dos tempos, revelando a batalha épica entre os anjos de Deus, liderados por São Miguel Arcanjo, e as forças do mal, culminando na vitória final do bem. Esta visão apocalíptica destaca a importância dos anjos na luta contra o mal e na realização do plano divino. A tradição cristã, inspirada pela sabedoria dos padres da Igreja e pelos escritos místicos, organiza os anjos em 9 coros, formando uma corte celestial que glorifica a Deus em perfeita harmonia. Essa hierarquia angelical reflete a ordem e a beleza do cosmos, revelando a grandeza do Criador em cada nível da criação. No topo da hierarquia, mais próximos de Deus, encontramos os serafins, querubins e tronos, inflamados de amor divino e contemplando a glória de Deus em constante adoração. Em seguida, vêm as dominações, virtudes e potestades, que governam os corpos celestes e intercedem pela humanidade. Por fim, os principados, arcanjos e anjos formam a guarda pessoal de Deus, executando as suas ordens e transmitindo as suas mensagens. Cada coro angelical possui funções específicas, atuando em perfeita sinergia para o cumprimento do plano divino. Os serafins, abrasados pelo fogo do amor divino, purificam os nossos corações com o ardor da caridade. Os querubins, guardiões da sabedoria divina, iluminam as nossas mentes com o conhecimento da verdade, ajudando-nos a discernir o caminho correto em meio às incertezas da vida. Os tronos, símbolos da justiça e da equidade, inspiram-nos a buscar a retidão e a santidade, lembrando-nos da importância de viver uma vida justa e equilibrada. As dominações,
revestidas de autoridade e poder, ensinam-nos a dominar as nossas paixões e a buscar a verdadeira liberdade em Deus, mostrando-nos que a verdadeira liberdade está em seguir a vontade divina. As virtudes, exemplos de fortaleza e coragem, fortalecem-nos nas provações e impulsionam-nos na luta contra o mal, encorajando-nos a enfrentar os desafios com determinação e fé. As potestades, guerreiras celestiais, protegem-nos das ciladas do inimigo e auxiliam-nos a vencer as tentações, defendendo-nos contra as forças do mal que tentam nos desviar do caminho da retidão. Os principados, governantes dos reinos espirituais, intercedem pelas nações e inspiram os líderes a buscar o bem comum, promovendo a paz e a justiça entre os povos. Os arcanjos, mensageiros divinos, transmitem as mensagens mais importantes de Deus à humanidade, guiando-nos com suas revelações e instruções celestiais. E os anjos, nossos guardiões e protetores, acompanham-nos em todos os momentos, guiando-nos no caminho da salvação, oferecendo-nos consolo e proteção em nossas jornadas diárias. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para mais reflexões sobre a fé católica e os mistérios celestiais. Que Deus e os anjos estejam sempre com você.